Há um tempo atrás eu fui procurar sobre algo que eu já tinha ouvido falar bastante, e que talvez você também já tenha ouvido falar sobre, que é uma regra, mais especificamente uma chamada Regra 34, que consiste em apenas uma coisa: se algo existe, foi criada uma pornografia sobre isso. E após procurar essa regra, para saber se era algo real ou se era apenas um termo que as pessoas usavam, eu cheguei à conclusão óbvia que se aquela era a regra 34, então haviam pelo menos 33 antes dessa. E lá fui eu, inocentemente, procurar sobre essas outras 33 regras. E eu encontrei elas, mas era um pouco mais que 34 regras ao total. Tava mais pra 100 regras. Agora viajamos para o futuro e chegamos a alguns dias atrás, quando eu relembrei dessas regras e fui reler elas. E dessa vez eu reparei em algo que eu não tinha reparado antes. O que você reparou? O que eu reparei? É. Bem, foi simplesmente que todos nós, mesmo sem sabermos, seguimos essas regras. Ou pelo menos algumas delas. Uau! Eu vou mostrar só algumas dessas regras, porque uma boa parte são coisas e pessoas da cultura de internet gringa, outras são só regras citando os anônimos, e uma outra boa parte são só piadas. Se você reparar nessas regras, eu acho que você consegue criar ou lembrar uma situação na internet em que pelo menos uma dessas regras foi aplicada. Caso você não consiga lembrar de nenhum caso, eu vou te dar um exemplo. Relembre do Exposit do Jake Pudding. Agora imagine se a ex-namorada dele, que quem foi que deu início todo aquele Exposit, nunca tivesse mostrado os prints da conversa, e só dito que tudo aquilo aconteceu. Obviamente ninguém acreditaria nela, ou pelo menos uma grande maioria, e diriam que ela só estava brava por ele ter terminado com ela e que ela estava contando mentiras sobre eles. Mas é aqui onde a regra 11 é aplicada. Ela mostrou as imagens, então ela provou que tudo aquilo era verdade. E eu sei que esse é um exemplo meio bobo, porque sempre que você vai acusar alguém, você tem que ter pelo menos algum tipo de prova. Mas é nesse ponto que eu queria chegar. Todo mundo, mesmo sem saber dessa regra, está de acordo com ela e segue ela. Isso é muito legal, porque de certa forma, essas regras se transformaram em um pensamento coletivo da internet, onde todo mundo sabe sobre elas, como elas funcionam, onde são aplicadas, mesmo sem nunca ter lido sobre a tal regra. E é isso. Só queria compartilhar esse pensamento que eu tive. Espero que você tenha entendido e gostado. Adeus. Não mate ninguém por enquanto.